notícia. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que o Brasil foi incluído na lista de países que receberão parte do primeiro lote de doação de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, os americanos distribuirão 80 milhões de doses do imunizante contra a doença causada pelo novo coronavírus. Do total, 6 milhões de doses serão doadas para países da América Latina, entre eles o Brasil. O embaixador da China no Brasil, Yang Yamin, resolveu comentar o assunto. Melhor que nada, recebeu como uma resposta o questionamento por parte do jornalista Leonardo Coutinho, que é o mesmo que muitos fizeram. Embaixador, o senhor poderia nos dizer quantas doses a China doou para o Brasil? Para evitar confusão, repito, quantas doses a China doou para os brasileiros? Você, Zé Maria. Essa é uma boa notícia, né? Eu vinha comentando, Marcelo e participantes aqui dos Pingos, que havia dificuldades para o Brasil, por exemplo, para colocar a necessidade de vacinas por aqui, porque nós somos aí 212 milhões de brasileiros, né? Então é muito difícil comprar tanta vacina assim num momento em que o mercado está conturbado, corrompido, caro e sem produto. A lei da oferta e da procura é assim, quando o produto está escasso, fica caro e fica realmente difícil. A China, aliás, a Índia, teve problemas, né, e recebeu imediatamente ajuda, inclusive da China, e remessas novas, né, e eu fiquei ali observando que o tratamento dado à crise, respeitável, deve-se prestar atenção da Índia, não foi o mesmo para o Brasil, havia essa dificuldade. Então agora, com este posicionamento do governo dos Estados Unidos, eu fico até aliviado, porque mostra que não há nenhuma divergência com o Brasil e o Brasil precisa. É muito difícil vacinar tantos assim. São 212 milhões de brasileiros, ou seja, seriam necessários ali perto de 700 milhões de doses de vacina, né? Porque tem que ter mais vacina do que habitantes, e são 2 doses, exatamente para que todos sejam vacinados. Então agora a gente vê uma normalização. Eu estava sentindo falta desta atenção para o Brasil, é uma boa notícia. São 18 horas e 33 minutos. Fiuza, eu também quero te ouvir sobre essa questão das vacinas, a doação dos Estados Unidos. 2 minutos para você, Fiuza. Olha, Marcelo, por honestidade e a responsabilidade que eu acho que eu tenho, eu vou manter aqui as minhas perguntas sobre as vacinas, que não são respondidas. Então, a vacina não é questão de fé. Assim como o Augusto, eu quero vacina boa, né? Nós desconfiamos da vacina, né, que o Augusto estava citando muito bem, a Sputnik. A Sputnik, a Argentina vacinou em massa com a Sputnik e teve o seu pior momento na pandemia, com alto índice de vacinação. O Chile vacinou em massa com a Coronavac e saiu de um país que tinha um bom nível de enfrentamento em termos de óbitos e casos para um dos piores do continente. Eu tenho que perguntar sobre a vacina. Tem efeito adverso? Tem. Perguntem à família da Thaís Possati. Se vacinou com a AstraZeneca... Alô, vacilão, que perdeu essa resenha maravilhosa. Pois não, Fiuza. Que se vacinou com a vacina da AstraZeneca, Oxford Fiocruz, e faleceu de AVC hemorrágico, motivando, na noite, né, do dia em que ela morreu, uma nota da Anvisa dizendo que não era para vacinar grávidas com a AstraZeneca, depois da morte da Thaís com o seu filho de 5 meses na barriga, né? Então, a situação, por exemplo, da Índia é a vacina predominantemente usada também no Reino Unido, e com a vacinação, a Índia chegou a ter 3 vezes mais óbitos durante o pico da vacinação do que tinha tido no pior momento da pandemia. O mesmo aconteceu no Bahrein, o mesmo aconteceu nas Seychelles, já citei vários países. O Reino Unido, comparado com a Suécia, por exemplo, a Suécia com muito menos vacinação, no mesmo período,
da vacinação, a Suécia teve uma curva de recuperação melhor do que a do Reino Unido. O que eu quero dizer com isso é só o seguinte, não descarto nenhuma premissa, mas a eficácia e a segurança das vacinas não estão à toa previstas perante as autoridades sanitárias para daqui a vários anos. É porque não há como aferir. E Marcelo, para concluir, o trágico é o seguinte, como as vacinas estão sendo desenvolvidas no povo, na população, o relato dos efeitos adversos não será suficiente. É calculado em 1%. Então, a gente vai continuar na fé em relação à vacina boa.